Então, você como borda dentro da vida do teu filho, isso. você tem que colocar esse limite. Porque senão ele vai ser uma criança que vai se frustrar. É aquela criança... gente, é aquele adolescente que quando se sente frustrado, ele quer se jogar da janela, porque nunca foi frustrado na vida. E não tá acontecendo muito isso. Mas assim, a gente tá falando da nossa geração. A gente é milênio, pelo que eu vejo, né? Quantos anos você tá? Desculpa perguntar. 33. A gente é milênio. Milênio. A gente é milênio, conversando com uma geração que é a alfa, né? Que é os nossos filhos. Existe uma geração Z, que eu odeio a geração Z, que são pais de uma geração X, né? Sim. Geralmente, né? Isso que tá tendo essa coisa toda. Essas transições, né? Essas transições todas. E aí a gente tá observando, cara, essas crianças, por exemplo, estão nas redes sociais quase que não aceitando o contraditório. Exatamente. E tem a ver com isso? Muito, muito, muito Quanto a a primeira infância, vamos lá, eu vou recapitular a pergunta. Quanto que a primeira infância transforma uma criança fofa e gostosa num adolescente extremamente insuportável, que não aceita ouvir um não, um contraditório, e fica juntando com outras amigas com um emoji de diva pop pra te destruir na internet? Talvez esses pais tenham deixado demais as crianças fazerem o que queriam, sem limites, achando que isso era positivo por não ter recebido isso. Exatamente. Por isso temos esses adolescentes? 70% do adulto que nós somos, ele foi criado na primeira infância. Que é do 0 aos 7 anos. Do 0 aos 7 anos. Então, assim, é exatamente o que a Emily falou. Nós somos crias de pais, na imensa maioria, extremamente autoritários, né? Que é aquele pai que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Na minha casa mando eu. Se você não estiver gostando, a porta é serventia da casa. Pô, né? Com 6 anos de idade. Vai embora. Vai comprar cigarro. Não vai embora, mas ele vai bater nessa criança e tudo mais. Então nós somos o fruto dessa geração que apanhou, que ficou muito de castigo e tudo mais. Então tem essa questão, né? E aí, a gente tudo traumatizado, começou a falar assim, então, para eu não traumatizar o meu filho, para ele não precisar do Rivotril, eu vou tratar ele... Carpe diem. Nossa, nada vai atrapalhar a felicidade do meu filho, porque eu só quero que ele seja feliz. Eu só quero que ele não seja igual eu fui. Eu não quero que ele... Meu pai não tem ideia do quanto ele me traumatizou quando ele me bateu naquela viagem lá no apartamento do Guarujá. Então eu não vou bater no meu filho. E realmente não é para bater. Mas você precisa encontrar outra forma de colocar o limite nessa criança, né? Então, assim, a criança pode escolher o que ela quiser dentro daquilo que você achar viável. Comer jujuba no almoço tá fora de cogitação. E dormir a hora que ele quiser tá fora de cogitação. Assistir o tempo de tela que ele quiser, assim, tá mais fora de cogitação do que tudo. Então, você, enquanto pai, tem que entender quais são os limites aceitáveis para aquela idade, para aquela faixa etária. E aí a gente cai de novo naquilo de que, poxa, se eu não estudar, como é que eu vou... é o que eu acho, é o que eu recebi, é o diferente do que eu recebi, porque eu sou muito traumatizada e eu queria assistir televisão até tarde, meu pai não deixava, então agora meu filho vai deixar, eu vou deixar ele. Porque uma jujubinha antes do almoço. Ou então aquele pai que o filho tá ali causando, tá, né, tá, tipo, destruindo tudo. Então, e aquele pai... odeio. Criança, né? Tipo, cara, mas assim, ele tá destruindo tudo, ele tá chutando, ele tá sendo grosseiro, quebrando o brinquedo, batendo na outra criança e o pai... eles se entendem. Não, cara, vamos lá. Existe um limite que essa criança precisa respeitar. Tem o limite da sociedade, tem o limite da convivência com o outro e tem os limites da tua casa. Então é muito importante que você dê liberdade pro teu filho, mas que você saiba impor esse limite, né? Então você precisa... Vamos lá, né? Na primeira infância, quais são as importâncias? Você precisa alfabetizar essa criança emocionalmente, que é quando ele faz a birra, tem um mau comportamento. Você precisa ensinar ele a lidar com aquilo, nomear aquilo que ele está sentindo, porque daí, conforme ele vai se sentindo frustrado, ele fala, puxa, aqui eu tô frustrado, a minha mãe me ensinou que quando eu tô frustrado, que é porque eu não consigo colocar a tampinha na garrafa, ao invés de chutar, eu posso ir lá e imitar um leão. E ele vai aprendendo isso. Você vai ensinando essa criança emocionalmente. E uma vez que você já sabe o caminho, igual da tua casa pra cá, você precisa pôr no Waze? Você põe porque você não quer saber o trânsito e tal. Mas quando você já sabe o caminho emocional, você já tem isso na tua cabeça,
fica muito mais fácil. Então a birra tende a diminuir, o mau comportamento ele tende a diminuir e vai acontecendo em proporções cada vez menores, conforme ele vai amadurecendo emocionalmente. Então esse é um ponto. Segundo ponto, criança precisa de limite. Não venha com criança que chuta tudo, que destrói a casa, que sobe na casa dos outros no sofá. Se na tua casa pode, na casa do outro pode não poder. Então a tua criança precisa saber disso. E ela precisa respeitar. Você não precisa ser autoritário, mas você precisa ser autoridade. É maravilhoso você querer ser amigo do teu filho. É maravilhoso. Mas precisa existir um abismo de conhecimento, de hierarquia entre você e teu filho. Até porque você e seu amigo, vocês também têm uma autoridade, né? Exatamente. Eu não posso deixar o cara bater na minha cara. Exato. O amigo não bate na minha cara. Exatamente. Então você precisa deixar essa autoridade em relação ao teu filho muito clara na primeira infância. Sabe por quê? E aí a gente vê o reflexo na adolescência. Hoje, se você quiser, sei lá, descobrir que precisa fazer uma cirurgia no apêndice, você vai procurar o cara que é referência, o cara que é autoridade no assunto. Você não vai no Zé da esquina. Então, se você deixa o teu filho fazer tudo o que ele quiser, sambar na tua cara, sambar na cara dos outros e achar que isso tá deixando ele feliz, você tá muito enganado. Muito enganado. Porque você deixa de ser essa autoridade que é necessária, essa ordem é necessária para a criança. A criança precisa de ordem. E não significa que às 11 horas ela precisa comer. Não significa que às 2 horas ela precisa dormir. Mas ela precisa de uma ordem. Na casa, uma rotina, com ritmo. Ela precisa saber que depois de comer ela tem que escovar os dentes. Mas não precisa ser às 11 horas, porque a criança não tem relógio. O relógio é nosso, né? Mas ela precisa disso e ela precisa de alguém ditando isso para ela, até que ela aprenda, até que ela internalize isso. Porque o nosso grande objetivo é que o nosso filho faça aquilo que é certo, principalmente quando a gente não estiver por perto. Claro, com certeza. Né? Então, eu falo que quando o teu filho erra na primeira infância, você tem que falar, caramba, é agora. É agora, obrigada por errar na minha frente. Para eu poder te consertar. Para eu poder te ajudar. Porque depois fica irreversível. Não é que fica irreversível, né? Mais porque difícil de... o cérebro ele tem neuroplasticidade, então ele tá sempre aprendendo e tal. Mas tenta consertar um cara de 15 anos. Um cara de 40, né, Marcão? Que isso? Não tem 40. Você entendeu? Com 15 anos, essa porta não tá aberta.